Porque logo após a oitiva com o ex-ministro Ernesto Araújo, o relator, senador Renan Calheiros, foi questionado sobre a convocação de governadores. Como dissemos, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou à comissão um memorando com informações dos inquéritos que apuram a aplicação de recursos federais destinados ao combate à pandemia, sobretudo nos estados. Para Calheiros, porém, ouvir os governadores não é prioridade. Alguns fatos que estão sendo investigados pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, investigados já estão. Nós não vamos fazer uma dupla investigação. Esses fatos, eles não são prioritários na comissão parlamentar de inquérito. Nós vamos, eu já disse, queria repetir, investigar tudo que for necessário, mas dentro de um roteiro óbvio, né, e da competência do Senado Federal. O senador Marcos Rogério diz que existe uma articulação na CPI para blindar governadores e prefeitos e jogar toda a culpa no presidente Jair Bolsonaro. Nós temos documentos chegando aqui com um raio-x da situação dos repasses aos estados, o que foi feito com esse recurso, qual foi o resultado produzido com essa gestão, se foi satisfatória, se não foi satisfatória, se há denúncias de desvios, de maus feitos. As apurações da Polícia Federal, nós tivemos 51 operações da Polícia Federal até outubro do ano passado, em 18 estados da federação, com suspeita de corrupção. Cheira mal isso. Então a palavra do senador Marcos Rogério, sua avaliação, Fiuza. Olha, Vitor, eu não vou discutir Renan Calheiros, né? Eu não vou discutir Renan Calheiros, eu me recuso, realmente. Não vamos cansar a beleza do nosso espectador e ouvinte, né? A gente sabe quem é o Renan Calheiros, ele também sabe quem ele é, nós sabemos qual é o propósito dessa CPI e não vale a pena a gente entrar em detalhes, evidentemente que esse é o covidão, o que tem que ser investigado é o descalabro da gestão de verbas de saúde, essa gestão ficou a cargo dos governadores e está aí a denúncia as informações do procurador para serem investigadas se o país não tiver desistido da lei, do Estado de Direito. Esse é o covidão. Eu quero falar do vacinão. E desculpem, eu acho que está faltando falar do vacinão. Então, é o seguinte, eu quero saber, o Brasil quer saber, o mundo quer saber, o que está acontecendo com os vacinados. Porque vacina não é uma questão de fé, vacina é ciência. Então, nós precisamos saber o seguinte, qual é o percentual de pessoas vacinadas que passaram um ano bem de saúde, em plena pandemia, e adoeceram depois de se vacinar? Existe uma enormidade de casos sendo relatados, mas não tabulados, pelo menos não que chegue ao público. O público precisa de informação, o público precisa saber exatamente o que são as vacinas. Está vendo hoje em Lavras, cidade natal da Ana Paula Henkel, né? No asilo, todos vacinados, um surto de Covid, com todos vacinados, né? Ah, não, isso está no percentual, companheiro, mas o percentual apurado, projetado em 6 meses de pesquisa, o que é um prazo exíguo, para dizer o mínimo, ele tem que ser atualizado. São 5 meses de vacinação no mundo todo. Nós tivemos notícias do CDC, sobre o CDC, vinda pela Fox News, de que a quantidade de óbitos e de reações adversas associadas a esta campanha de vacinação da Covid bate todos os recordes históricos, compararam até com o intervalo de 15 anos reunindo todas as vacinas. Isso não é uma insinuação, isto é um desejo legítimo de sabermos essa estatística. Precisa ser apresentada a estatística sobre reações adversas, sobre óbitos e sobre eficácia. Não tem para onde correr. E eu estou fazendo esse parênteses aqui porque isso não está acontecendo. Essa circulação de informações para o público, para a população que se vacina, não está acontecendo. Nós tivemos uma gestante que faleceu com um AVC hemorrágico depois de se vacinar aqui no Brasil e ela não sabia o risco que ela estava correndo. Ela não sabia. E depois, na noite da morte dela, a Anvisa soltou uma nota técnica afirmando que não era para vacinar com aquela vacina gestantes.
Então, faltou informação e está faltando informação. Nós tivemos, para concluir, uma denúncia, né, um desabafo praticamente muito importante do guitarrista Eric Clapton, o guitarrista inglês, um dos maiores guitarristas da história, que se vacinou e ficou praticamente 2 semanas sem movimento nas mãos, desesperado, achando que nunca mais ia poder tocar. O Eric Clapton fez um desabafo, dizendo o seguinte: ele teve uma reação desastrosa sobre a qual ele não tinha informação, afirmou que isto é desinformação e fez um protesto dizendo o seguinte, dizendo que foi rebelde a vida inteira contra autoritarismo e tirania. E que é isso o que ele, Eric Clapton, enxerga hoje nas autoridades inglesas e de outros lugares do mundo em relação à forma como se está lidando com as políticas de saúde na pandemia de Covid. Augusto, voltando à questão da CPI, as investigações contra os governadores, o que achou aí dessa resposta do Renan Calheiros, quando perguntado sobre se os governadores serão investigados? O comentário do Guilherme é o seguinte: eu quero saber o que aconteceu em Serrana. Serrana, a cidade inteira foi imunizada aí com a Coronavac, em tese, e eles não divulgam os resultados do experimento. Já faz tempo, já houve, os dias passados já foram suficientes para examinar tudo. Eu quero saber o que aconteceu. Alguém voltou a ficar doente? Alguém morreu nesse período? O que está acontecendo em Serrana? Eles ainda tendem a adotar medidas de precaução. Agora, a AstraZeneca fez isso em Botucatu. Nós vamos saber este ano ou ano que vem. Eu quero saber. É o resultado desse experimento. O silêncio não é bom. Nunca. Porque leva a suspeitas que são muito pertinentes, tá? Num momento em que você se preocupa com uma pandemia desse porte. Agora, o Guilherme é injusto quando ele não reconhece que o Renan pode estar se convertendo, né? Ele pode... É um negócio mais espetacular do que o da estrada de Damasco, né? Ele não está querendo, o Guilherme, ele não está... acha desnecessário examinar governadores, ou melhor, investigar governadores, porque ele tem em casa o exemplo de um homem público exemplar, que é o Renanzinho, governador de Alagoas, filho dele. Quem é criado pelo Renan só pode ser gente boa, né? Um jeito que leva em conta a lei, a moral, os bons costumes. Imagine, se ele se saiu ao pai, ele é um homem que deve servir de modelo para a cidade, né, onde eles vivem, claro. Então é por isso que ele não quer investigar o filho, porque ele também deve conversar muito com o Jader Barbalho, e eles trocam ideias sobre o caráter dos filhos, né? O Helder Barbalho também não deve ter feito nada com o dinheiro do Covidão. Aplicou ali, olha, centavo por centavo, porque também foi educado pelo pai e pela mãe, que foi deputada federal, exemplar também. Então essa turma da CPI, eles me lembram o que escrevia o Nelson Rodrigues quando ele falava daquela cena espetacular da polícia chegando a um ajuntamento de camelôs no Rio e alguém gritando, olha o rapa, né? Aquela expressão da época. Aí o Nelson Rodrigues contava que até os inocentes, os que não sabiam o que acontecia, os que estavam passando lá de passagem, saíam desabalado da carreira. Imagine alguém gritar, esteja preso numa CPI dessas num momento de distração. Ou você vai ter a repetição do espetáculo descrito magistralmente pelo Nelson Rodrigues, ou todos vão erguer o braço ali e ficar esperando a algema merecidíssima. É por falta dela que eles fazem isso. Você, Ana? Vitor, eu quero pegar esse gancho aí do Fiuza rapidamente antes de entrar na CPI, porque
há 2 meses eu fui muito crucificada porque eu levantei um questionamento sério aqui nos Pingos. Obviamente que houve a canalice de editar o meu vídeo e soltar o vídeo aí no WhatsApp de uma maneira porcamente editada, a verdade é essa. E o que eu trouxe há 2 meses, absolutamente não foi de nenhuma fonte da minha cabeça, mas de fontes aqui de professores de Harvard, de professores de Stanford, que estão questionando esses números de mortes, esses números de alergias pós-vacinação que precisam ser investigados. Mas isso que o Augusto disse é muito perigoso. O silêncio. O próprio Dr. Martin Kulldorff, que é professor de medicina de Harvard, ele, semana passada, deu uma longa entrevista aqui na Fox News dizendo que ele estava preocupado não apenas com o silêncio das autoridades em relação às reações e às mortes depois que as pessoas tomam as vacinas, se elas estão sendo investigadas ou não, mas por que desse silêncio e também dessa coerção de você obrigar as pessoas a tomar a vacina. Em Nova York, por exemplo, agora já se fala em propina, né, em o próprio governo começar a pagar as pessoas para tomar as vacinas sem questionar. Então, o próprio Dr. Kulldorff, de Harvard, ele fala que esse silêncio que está sendo imposto em relação a várias perguntas que a população ainda tem sobre uma vacina que foi produzida a toque de caixa e que ainda está em caráter emergencial e experimental, ele diz que esse silêncio é muito ruim para quem apoia uma campanha de vacinação, mas com vacinas seguras, como ele apoia e como todos nós aqui apoiamos. Então, essa espiral do silêncio é muito perigosa porque vários grupos não foram estudados, vários grupos não foram testados em relação à vacina e é preciso que a gente sempre tenha o que o Eric Clapton disse, que é preciso questionar. O Eric Clapton, que o Fiuza trouxe aqui a notícia, não apenas perdeu temporariamente o movimento das mãos, mas ele perdeu a audição em um ouvido também, logo após a segunda dose da vacina. Então, temos que ficar alertas, temos que questionar sim, é um direito e um dever que nós temos com os nossos familiares e os nossos amigos. Em relação à CPI, Vitor, claro que o Renan não vai querer ouvir governadores, porque ele tem um filho que é um dos governadores, né? Assim como o Jader Barbalho, suplente ali na CPI, tem um filho governador também. Agora, é interessante que ele fala em seriedade nessa CPI, Vitor, mas hoje nós ouvimos perguntas para o ex-ministro Ernesto Araújo, perguntas no sentido... O que Olavo de Carvalho tem qual a influência do trabalho do Olavo de Carvalho no seu trabalho? O que isso tem a ver com a CPI da Covid, com vacinas, com tratamento, com corrupção, com covidão, com vacinão? Então, o ministro Ernesto Araújo, ele é colocado nessa ala ideológica, que eles adoram falar isso, né? Do governo federal, mas uma senadora se ajoelhar perante uma ditadura, perante o Partido Comunista Chinês e dizer pode passar em cima, não tem problema, aí isso não é ideologia. Para finalizar, Vitor, eu vou fazer uma pergunta aqui que as redes sociais estão fazendo para o presidente aí da CPI, Omar Aziz. O requerimento 102/2021 da CPI, por que o senhor presidente, o senador Omar Aziz, ainda não aceitou esse requerimento que se refere à convocação do senhor Carlos Eduardo Gabas, que é secretário executivo do Consórcio Nordeste? Tem muita pergunta ali que a gente quer saber e por que esse requerimento ainda não foi aceito pela CPI.